Vamos prosseguir aqui com o nosso projeto. No último vídeo a gente fez essa listagem aqui de categoria. Aparentemente algo bem simples, mas a gente trabalhou com componentização, trabalhou com os gradientes, deixou isolados os gradientes, e com isso ficou faltando uma coisinha, ficou faltando algumas refatorações que eu prometi, porque a questão de nomenclatura não ficou muito certo. Então a gente vai fazer isso agora, refatorar alguns pontos e depois dar continuidade no nosso projeto. E eu já vou deixar aquele apelo: se você está curtindo aí dessa série de vídeos, eu peço encarecidamente que deixe aquele like também no vídeo, além de deixar se inscrever. Isso vai ajudar bastante a crescer o canal, enfim, eu conseguir produzir mais alguns vídeos que eu tenho ideia para produzir. Então, bora lá, bora continuar aqui com o nosso projeto. Para começar, vou só startar aqui nosso servidorzinho, porque como vocês podem ver não apareceu a minha listagem de categoria aqui. Restartei, dei um update aqui, agora ele está pegando nosso JSON server. Tô dando uma olhadinha aqui no web, tá ficando bem legal mesmo. Enfim, bora lá. O que eu quero fazer? A primeira coisa que eu deixei para trás aqui em moléculas, deixa eu ver onde que foi aqui em moléculas mesmo. Eu deixei aqui como index. Esse daqui não tá certo. Isso daqui deveria ser main banner.testx. Se eu fizer isso, já vai quebrar, porque em algum outro lugar provavelmente eu vou estar chamando o nome errado. E aí o VS Code já viu que eu fiz caca, que eu já mudei. Ele já meio que falou assim: você presta atenção aí. E aí a gente vai vir aqui, deixa eu ver se ele já importou correto da outra forma, eu acho que sim. Fazendo isso, já voltou aqui. Então esse primeiro pontozinho que estava me incomodando era esse daqui. Outra coisa, esse carinha aqui estava como gradiente square button, só que aí ele não é mais um gradiente, ele é só um botão. E aí sim, se a gente passar que o gradiente é true, ele renderiza o gradiente, e esse gradiente a gente deixou escopado em um outro componente, senão ele só renderiza o children que a gente passar para ele. Então, primeira coisa, eu quero tirar esse nome porque ele não é mais gradiente, ele pode ser ou não ser gradiente, eis a questão. Então, deixar aqui como square button. E eu fazendo só isso daqui e salvando, eu vou precisar modificar algumas coisas. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, vou voltar aqui, vou remover e vou deixar como square button esse carinha aqui. Novamente, VS Code já é uma mão na roda, vai ver em que arquivos que a gente está errado. E aí eu já vou importar ele do lugar correto, que é esse daqui. Fazendo isso, dando o reload aqui, vamos ver se ele já vai funcionar. Tem um outro lugar, que é esse daqui, gradient square button. Então eu vou dar um command D aqui, do Ctrl D em Linux e Windows, e vou colocar square button, esse carinha aqui. Deixa eu ver. Nossa, pelo amor de Deus, o que eu fiz aqui? Foi. Agora foi. Eu acho que é isso. Vou dar um R aqui para renderizar tudo desde o começo e vou lá, já voltou tudo funcionando do jeito que a gente tinha feito. Então esse carinha aqui ficou como square button. Esse carinha aqui agora ele aceita se vai ser um gradiente ou não. E nesses casos daqui, por exemplo, esses 4 aqui eu passei não, aqui eu passei sim, então por isso que ele ficou gradiente. Lembrando que eu vou utilizar esse carinha em vários outros cantos do nosso app, então por isso que eu já deixei componentizado em um lugar e deixei ele como um átomo. Eu acho que por enquanto de refatoração é essa. Tem algumas outras melhorias que eu falei que daria para fazer, igual separar esses carinhas aqui em um organismo, mas por enquanto eu não vou mexer nesse carinha. Eu vou deixar ele por enquanto dessa forma e a gente vai melhorando conforme a gente for sentindo necessidade. Então, e por enquanto a necessidade que não senti tanta necessidade nesse ponto, mas enfim, fica um ponto que dá para ser melhorado. Bom, fechou. Como a refatoração não foi algo muito complexo, não foi algo muito grande, só foi coisas de nomenclaturas que a gente vai fazendo e vai passando, eu já vou começar com a nossa próxima fase aqui, que vai ser eu clicar aqui e ver os detalhes, né? E para eu fazer isso, o que a gente vai ter obrigatoriamente vai ser as nossas rotas, né? Então vamos lá, vamos trabalhar com a questão de rotas aqui
no React Native utilizando o Expo. A nossa doc, a gente sempre vai utilizar a doc para basear, inclusive porque os projetos sempre está atualizando, etc. Então sempre boas práticas olhar a doc. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui no Get Start, né? Falar sobre installation. Eu vou vir aqui, vou copiar do Yarn aqui, esse navigation/native, como eu estou utilizando o Yarn, eu vou copiar dessa forma. A gente vai fazer a instalação desse carinha e depois a gente fazer a instalação dele, eu vou vir aqui e como eu estou utilizando o Expo, eu vou também instalar algumas dependências que é o Native Screens e o Native Safe Area Context. Então já vou também deixar esses dois carinhas instalados. Aqui a gente não está usando o Barrack Flow, a gente está usando o próprio Manage mesmo. Então é para a gente parar por aqui e a gente vai ter a configuração das rotas iniciais aqui. Fechou. Fazendo isso, nosso próximo passo então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, já deixei que está criado aqui no jeito, mas dentro de source, uma pastinha chamada routes. E aí eu vou criar o nome app.routes.tsx. Isso, vai ser tsx mesmo. E aí o que eu vou fazer aqui dentro dela? Eu vou primeiro, a gente vai utilizar um carinha chamado stacks. Então uma stack realmente funciona como uma pilha. Então pensa que essa aqui são nossas telas. Então aqui é a primeira tela, aqui é a segunda tela, e aqui é a terceira tela. E conforme a gente for navegando, a gente vai fazer um empilhamento de cada uma por cada uma. E quando a gente for voltando, se a gente estiver nessa terceira e voltar para a segunda, a gente vai desempilhando. Então para utilizar esse carinha, eu vou vir aqui também na doc. Pode até pesquisar aqui por Native Stack. E aí você vai cair provavelmente aqui. E aí eu também vou fazer a instalação do Navigation Native Stack. Então eu venho aqui, novamente estou utilizando o Yarn e fazendo dessa forma aqui, a gente vai lá e instala, faz a instalação, creio que já está pronto para ser utilizado. Vou seguir na doc aqui, aproveitar que está aqui, então a gente vai só copiar aqui esse carinha, vou importar o Create Stack Navigator daqui de Native Stack. Também vou fazer dessa forma, vou criar uma variável aqui e eu vou usar aqui eu já posso fazer da minha forma mesmo, export function, vou colocar app routes, vou separar aqui em app routes, se você tivesse a rotas autenticadas, poderia colocar auth routes, ou enfim, dá para fazer várias separações aqui e deixar de uma melhor forma para ser reaproveitado. E aí eu vou utilizar um carinha chamado stack.navigator. E esse stack navigator é o carinha que a gente vai utilizar para ficar, vai funcionar como um wrapper. Então dentro dele ele espera ter algumas screens e nesse navigator ele aceita algumas options que a gente vai poder passar para eles para ir configurando a página conforme a gente for tendo a necessidade. Então a gente faz esse carinha para deixar como wrapper esse navigator e aí a gente vai passar as telas que a gente tem no nosso projeto, né? Então na primeira tela que a gente vai ter, então isso vai ser tela screen, né? A gente vai utilizar essa props mesmo. E a primeira tela que a gente vai ter vai ser a tela de home. Então a primeira coisa eu vou dar um nome para ela, vou chamar de home mesmo e vou falar qual componente que eu vou querer renderizar, que vai ser a nossa home, que a gente já criou a nossa própria page aqui. Clicando aqui, fazendo um auto import, inicialmente vai ser isso daqui. Agora para a gente passar a utilizar esse carinha de vez, a gente vem aqui no nosso app.tsx. Aqui a gente vai vir aqui, ao invés de utilizar esse carinha aqui mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um import from, e aí eu vou buscar lá nas nossas rotas, que vai ficar dentro de source, routes, app.routes, e aí sim eu vou procurar a nossa app.routes aqui. Então a gente vai utilizar esse carinha aqui dentro da nossa porta de entrada da nossa aplicação, que é o nosso app.tsx. Para a gente utilizar ele, a gente não basta só importar, a gente tem que fazer algumas outras coisas. Como por exemplo, a gente vai utilizar lá que a gente instalou lá do from React
Navigation Native, que foi uma das primeiras dependências que a gente instalou. A gente vai utilizar o Navigation Container. O Navigation Container, todas as rotas têm que estar dentro desse Navigation Container, senão não vai funcionar. Ele realmente é o container para todas as nossas rotas. Então, geralmente a gente importa na nossa entrada do nosso aplicativo, que é o web.txt, e utiliza ele lá dentro dessa forma. Bom, aí eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui navigation.container e basta eu utilizar ele dessa forma aqui. E ao invés de utilizar home, agora a gente vai utilizar o nosso app.routes, que foi o que a gente configurou lá e exportou, que é a nossa screen. E como esse daqui é o primeiro item da nossa pilha, conforme eu expliquei, ele vai ser o primeiro que vai vir renderizado. Qualquer coisa, tem existem outros parâmetros que você consegue passar para que caso você queira que outro seja renderizado. Mas como esse daqui já vai ser o nosso primeiro, já vai dar tudo certo. Bom, fechou. Se eu fizer isso daqui, salvar e voltar para cá, vamos ver se vai dar um refresh também na nossa página, porque a gente mexeu com rotas. Beleza. Ele já vai, eu já vi que já funcionou, mas eu só vou dar um refresh mesmo. Esse refresh está demorando um pouco, qualquer coisa, deixa eu ver se rolou algum erro aqui. Vou matar o app aqui, npx expo start, vou rodar ele de novo aqui. Tá buildando, vamos lá. Boa, é isso mesmo. Como vocês podem ver, algumas coisinhas aconteceu, mas se vocês reparem também, já tem aqui esse carinha que é o que vem como default em todos os stacks. Então, toda vez que a gente utiliza uma stack, a gente ganha esse header aqui como default que a gente consegue utilizar. Porém, nossa aplicação a gente não vai precisar desse item, porque a gente não tá no layout isso, e pra gente não vai fazer muito sentido. Então a gente pode vir aqui no Navigator, que é o wrapper onde vai ter todas as nossas screens, e passar uma própria chamada Screen Options, e dentro dessa Screen Options a gente pode fazer assim, um header show e deixar como false. Fazendo isso, magicamente já sumiu lá, e agora a gente fica um pouquinho mais perto do que a gente quer. Como vocês podem ter visto também, né, as nossas cores se perdeu tudo. Isso porque a gente está utilizando aqui o nosso Native Base. E o Native Base a gente tem um theme que a gente passa para ele. Porém, dentro do próprio Navigation aqui, do nosso próprio Navigation Container, ele espera um tema. E por conta disso, ele meio que dá um conflito entre esses dois aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é falar theme recebe theme aqui. Só que se eu fizer isso, veja o que vai acontecer. Ele já funcionou, porém ele vai falar que tem um nosso próprio aqui, theme undefined, alguma coisa assim do tipo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, const navigation theme é igual a default theme. E da onde que eu vou tirar esse default theme aqui? Ele é do próprio navigation.native, que é do próprio dele mesmo. E aí eu vou falar aqui navigation theme, na verdade só colors, porque eu vou utilizar .background vai ser igual a theme.colors, e aí sim eu aceito eu pego o nosso primary, que vai ser 500 e vai ser 100. Eu fazendo isso daqui, navigation, eu vou pegar esse navigation theme aqui agora e passar para cá. Eu fazendo isso, já pegou e já parou a reclamação aqui. Então o que eu fiz? Todos os nossos temas tem como default. Eu peguei esse default, coloquei no eles, numa variável, e peguei dessas cores, desse colors.background, que é o que já existia lá dentro do default, e falei que ele na verdade vai ser o padrão das nossas cores do nosso tema, só que do nosso tema lá do Native Base. Então eu basicamente sobrescrevi o tema default, a cor default, por outro tema, e
E aí ele continuou tendo as mesmas propriedades, continuou tendo os mesmos types. A única coisa que eu mudei foi o background, que é o que eu estava reclamando aqui. Eu estava modificando tudo, inclusive os types que ele não estava reconhecendo. E aí, dessa forma, a gente já passa a ter nossos temas configurados juntamente, tanto para funcionar com o Native Base e tanto para funcionar com nossos containers das nossas rotas. Então vamos lá, recapitulando, a gente foi lá, criou o Navigation Container, importou o Default Theme, refez ele aqui e passou para o nosso tema aqui do nosso Navigation Container. O Navigation Container em todas as rotas tem que estar aqui dentro desse Navigation Container, sempre, senão nunca vai funcionar. E as nossas rotas que a gente fez no sistema, como é um sistema simples, só vai ter basicamente provavelmente um arquivo de rotas, é o app.routes. O app.routes nada mais é do que o MyStack Navigator, que a gente instalou lá no começo, importou esse cara e utilizou aqui na nossa home. E aí, fazendo dessa forma, utilizando aqui, importando o componente lá da nossa home, eu criei uma Stack Navigator aqui, uma stack pegando do Stack Navigator, utilizei esse próprio Navigator que veio aqui dessa propriedade Stack, que é o que tem que ter, refiz esse parâmetro para remover o header e passei a nossa primeira tela aqui como default sendo a home. Então, ele está renderizando o nosso component, que é a nossa página home. Então, foi isso que a gente fez até agora. Bom, perfeito. Para a gente ver como está tudo funcionando agora, na verdade, vamos fazer assim. Por enquanto, eu vou parar esse vídeo por aqui. A gente já configurou nossas rotas. A partir do momento, se eu for ter mais rotas aqui, eu só vou pegar e colocar elas aqui, modificar o nome e renderizar o componente correto para ela. E vai ser basicamente isso. Daqui para frente, a gente só vai evoluindo essa estrutura inicial que a gente criou. Então, no próximo vídeo eu vou fazer, quando a pessoa clicar aqui, a gente vai renderizar, vai chamar a nossa outra rota, a gente vai dar um navigation para essa outra rota, que essa outra rota vai ser uma rota de detalhes que a gente vai criar, inclusive a gente não tem a página e a gente não tem essa rota, então a gente vai criar tudo do zero. Eu acho que é isso daí, galera. Foi bem básico, bem simples essa parte. Espero que tenha ajudado vocês, mas muito obrigado por estar acompanhando. E não deixa novamente, por favor, deixa aquele like lá e se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante. Valeu!